Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem neste domingo, na manhã deste domingo, dia 4 de setembro. Hoje nós vamos conversar sobre política, isso mesmo, né? Sobre política aqui no programa Aprendendo com a Igreja, né? Eu, Cacilda Medeiros, mas com um convidado que vocês vão conhecer daqui a pouco, nós vamos conversar sobre política. Mas calma, né? A política a partir da doutrina social da igreja, né? Da visão da igreja sobre a política como ciência, né? A política com P maiúsculo. E aí, para conversar com a gente, nós convidamos o professor Robson Sávio, que é do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, né? Da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E professor Sávio também integra alguns movimentos sociais ligados à Igreja Católica e que também estudam essa temática da política. Professor Sávio, bem-vindo aqui à Rádio 91, ao programa Aprendendo com a Igreja. Um bom dia, um bom domingo para todas e todos que nos ouvem. Um grande abraço para você, Cacilda, e que alegria eu poder falar aí com essa gente querida do Rio Grande do Norte. Aliás, eu estive aí agora no mês de julho, né? Passei uma semana, mais uma vez, e tenho assim, uma alegria muito grande de conhecer esse povo tão generoso e bondoso daí. Portanto, é uma alegria estar com vocês na manhã desse domingo. Ah, que legal! Então já é de casa, né? Que bom, não sabia que o senhor já tinha vindo aqui algumas vezes. Então, que bom mesmo. Bom, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, que a gente começasse a falar sobre o projeto Encantar a Política, né? Que é um projeto organizado por um grupo de pastorais e organismos da Igreja Católica, do qual o senhor também faz parte, o senhor integra. Então, eu queria que a gente começasse a falar desse projeto, Encantar a Política. Pois não, Cacilda. Nós já temos um grupo que há algum tempo, a gente tem trabalhado um pouco nessa ideia de uma formação política, principalmente nos tempos atuais, quando a política, às vezes, ela é tão criminalizada, não é? Veja bem que muitas pessoas veem a política institucional, né, principalmente naquela política que se dá nos partidos, nas disputas eleitorais, mas qualquer ideia que tenha a ver com a palavra política como se fosse algo ruim, sujo, feio, né? É importante depois até a gente trabalhar um pouco esse sentido da palavra política, mas falando um pouco do projeto, esse grupo que inicialmente ele reúne o Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, que é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que articula em todo o Brasil uma rede potente das escolas de fé e política. Somos quase 100 escolas em todo o Brasil, né? Então, o Cefep, a Comissão Brasileira Justiça e Paz, que coordena uma outra rede muito potente das comissões de Justiça e Paz de todo o Brasil, né? O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, que há quase 2 décadas, há quase 20 anos, trabalha com formação política, né? Formação política de movimentos sociais, grupos de base também dentro das universidades, né? Com produção de material, vídeos, livros e eventos. Também esteve com a gente desde 2020 a Conferência Nacional dos Leigos do Brasil, né? Que é justamente esse segmento da igreja que trabalha a questão laical, né? O CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o nome correto é esse, né? Não conferência, mas é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Nós também tivemos o Movimento Nacional de Fé e Política, um movimento que nasceu no Brasil aqui na década de 1980 e que trabalha muito, principalmente os segmentos mais engajados politicamente dentro das igrejas cristãs, especialmente da Igreja Católica. Então, esse grupo teve uma primeira experiência nas eleições de 2020, quando a gente estava naquele momento muito ruim, né? Depois das eleições de 2018, uma desesperança muito grande, uma criminalização da política muito forte. Nós nos reunimos e naquela ocasião, já nas vésperas das eleições do ano de 2020, nós resolvemos, né, articular e pensar algumas ações formativas. Criamos um hot site com algumas informações, uma pequena cartilha, né?
E por incrível que pareça, é um tema tão interessante, né, quando ele é bem tratado, que nós tivemos, por exemplo, só no hot site, mais de 600 mil acessos, num período curtíssimo, né? E depois, quando passaram as eleições de 2020, que foram eleições municipais, nós voltamos a nos reunir e falamos, olha, nós precisamos agora de pensar, né, um projeto para 2022, de formação política, com várias ações, envolvendo outros organismos da igreja, ampliando um pouco esse leque de ações. E foi aí realmente que surgiu, então, o projeto que tem esse nome, Encantar a Política, que ele congrega, Cacilda e queridas e queridos ouvintes, congrega uma série de organismos da igreja, além desses que eu já falei, por exemplo, a Sexta Semana Social, os Padres da Caminhada, tem um apoio, né, da Comissão Episcopal para o Laicato, da Comissão Sociotransformadora da CNBB, né, entre outros tantos parceiros, né? Pastoral do Juventude do Meio Popular e por aí afora vai. São tantos que eu fico até com medo de esquecer muitos deles, né? E realmente nós começamos a articular esse projeto, né? E esse projeto realmente, inicialmente ele constou de quatro grandes ações, um caderno de formação política, que eu acho que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que também tem o nome do próprio projeto, que chama Encantar a Política, um curso que foi desenvolvido pela Escola de Formação Política do Nesp, aqui da PUC, para pessoas que querem, né, disputar as eleições esse ano, né, e que, portanto, são pessoas dos movimentos populares, das bases, né, e que às vezes precisariam um pouco mais de informação técnica, como produzir material de campanha, como fazer prestação de contas. Então tivemos um curso, inclusive financiado por algumas dessas entidades que eu falei, para pessoas que querem concorrer às eleições, a produção de muito material de informação. Então nós temos um hot site com vídeos, com podcasts, com notícias, né? E esse hot site com esse material, inclusive com o próprio caderno em PDF, que qualquer um pode baixar esse material, pode utilizar, né? Depois eu falo mais sobre ele. E essas ações que a gente chama de ações concretas na base. Então, hoje nós temos grupos que trabalham esse material, o caderno e os demais conteúdos, praticamente em todas as dioceses do Brasil, né? Nós temos um grupo de monitoramento, né? Todos os dias, né, a gente recebe fotos de cursos, produção de cartilhas, eventos, lives, programas de rádio como esse nosso e por aí afora vai. Então, é um projeto que eu acho que ele está dando os resultados para além, ou seja, além do que nós esperávamos. Nós esperávamos que a gente cresceria um pouquinho em 2022, mas a gente está vendo que está dando muitos frutos. Que bom, viu? Até porque o assunto, a palavra política, parece que ela se tornou, infelizmente, até meio que indigesta, né? Quando se fala política, a gente já meio que torce o nariz. E aí, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre por que a igreja, né? Quando eu falo dos movimentos ligados à igreja, a gente fala da igreja, né? Por que a igreja se preocupar com esse tema, política? Aí, Cacilda, é aquela coisa, né? A gente precisa muito de pensar sobre isso, né? Primeiro vamos começar falando um pouquinho sobre a palavra política, que está tão criminalizada, tão judiada, né? A palavra política, ela desde a sua origem lá na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, ela tem a ver com aquilo que são os assuntos que interessam a todas as pessoas, né? Então, na Grécia Antiga, né, para as pessoas terem uma ideia, os cidadãos, que eram aqueles que definiam o rumo das cidades, né? É verdade que naquela época cidadãos não contavam as mulheres, as crianças, os escravos, né, os estrangeiros, mas para todos os efeitos, aqueles que eram considerados os responsáveis pela cidade reuniam-se nas praças públicas, na ágora, né, e decidiam tudo o que deveria acontecer na cidade. Decidia como que seria a administração, as leis, o processo de justiça, as obras de infraestrutura, a segurança da cidade. Então, o que tinha a ver com a vida coletiva, com a vida em conjunto, sempre era decisão coletiva que as pessoas não somente discutiam, mas assumiam responsabilidade para implementar, né? Então, veja que inicialmente a política ela tem essa ideia de tudo aquilo que interessa à coletividade, que produz algo em benefício do bem comum, deve ser partilhado, participado e deve ter o envolvimento de todos.
Não é à toa que na doutrina social da igreja, vários papas, e inclusive o nosso querido Papa Francisco, né, ele fala a política como a arte de promover o bem comum. Né? Isso está muito presente na Fratelli Tutti, principalmente na amizade social, né? Mas está presente também na Laudato Si, que, por exemplo, para a gente trabalhar na perspectiva do bem comum, a gente tem que cuidar da casa comum, não é verdade? Então está lá também, né? Então, veja bem, a ideia original da política é essa. É claro que nesses 2.500 anos aconteceram muitas modificações, né? E mais recentemente, depois que aconteceram as modificações ali do século XVIII, né, que já não dava para pensar em cidades grandes, né, espalhadas pelo mundo inteiro, que as pessoas iam o tempo todo reunir nas praças para discutir os problemas da cidade, é que se criou um modelo de representação política chamado de democracia representativa, que é esse que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. E como é que esse modelo, né, para que todo mundo tenha ideia, né? Existem os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, né? O poder executivo é aquele responsável por executar as políticas públicas e cuidar dos bens públicos e coletivos, o legislativo que faz as leis e o judiciário é aquele que aplica as leis. Os poderes executivo e legislativo, para eles funcionarem bem, eles têm representantes que são eleitos, né? Aliás, a chamada soberania popular se dá através da representação dos representantes eleitos. Então, veja bem, Cacilda, não adianta nós criminalizarmos a política representativa nas democracias contemporâneas. Por quê? Porque para governar a nossa cidade, governar o nosso estado, governar o nosso país, nós elegemos pessoas e a qualidade dos representantes eleitos é que vai construir, por exemplo, uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Não adianta. Não adianta a gente fazer como Pôncio Pilatos e lavar as mãos. Porque quem deixa de participar, quem deixa de se envolver com a política, acaba possibilitando que espertalhões que sabem muito bem que na política não há espaço vago ocupem esses lugares, né? Talvez pela criminalização da política nas eleições passadas, nós temos hoje pessoas da pior qualidade em cargos públicos, desde o Congresso Nacional e vários outros. Por quê? Porque muitas pessoas lavaram as mãos e deixaram para lá. Mas antes de eu voltar a palavra para você, Cacilda, me permita ainda refletir um outro sentido de política, porque além dessa política que se dá no Estado, na representação dos eleitos, né, na vida da regulação da cidade, a política também ela tem outros sentidos. Por exemplo, tudo que tem a ver com relação de poder, nós podemos dizer que é uma relação política. Portanto, nós fazemos política, por exemplo, dentro da nossa casa. Nós podemos ser democráticos ou autoritários. Nós fazemos política no trabalho, nós fazemos política no nosso ambiente social. Então, as relações de poder, elas podem ser democráticas, participativas, elas podem ser autoritárias e violentas, dependendo das nossas opções, do nosso gosto, da nossa visão de mundo. Então, não adianta a gente fugir, porque política ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas escolhas da vida social, da vida familiar, né? Nós fazemos política dentro da igreja, quando, por exemplo, nós não participamos de nada e só ficamos colocando a culpa, por exemplo, no líder religioso, né? Ou quando, por exemplo, nós não participamos dos conselhos e fazemos vistas grossas quando há algo errado, né, no espaço religioso. A omissão e a não participação é um exercício errado da política que acontece em vários espaços, inclusive eclesial. Então veja, Cacilda, que política tem a ver com a nossa vida. Exatamente, no dia a dia mesmo. Mas, professor, voltando assim mais diretamente ao projeto Encantar a Política, eu estou aqui, né, com o caderno mesmo, né, do Encantar a Política na mão, e ele está distribuído em 5 capítulos, né? É um caderno bem subsídio mesmo, né? Eu já olhei todinho, né? Dei uma lida assim geral nele todinho. É bem para estudar mesmo esse documento, esse subsídio. E aí eu queria que o senhor primeiro, que a gente pudesse falar sobre cada um desses capítulos, até a gente não tem muito tempo, né, mas aqui no programa, mas que a gente pudesse, para que o ouvinte pudesse saber de que trata esse material, que ele também pode ter acesso gratuitamente, fazer download aí na internet. Então, o primeiro capítulo desse caderno tem como tema a universalidade do amor cristão.
E aí eu queria que, se possível, o senhor falasse um pouco sobre esse primeiro capítulo. Tá. Então, Cacilda, como nós estávamos conversando, esse material ele está muito voltado para refletir a política a partir do que a gente chama de doutrina, ou ensino social da igreja. O que é isso? O ensino social da igreja é tudo aquilo que a igreja, principalmente nos últimos 100, 150 anos, tem falado sobre o papel que a igreja católica tem no mundo e na sociedade, né? Então, todos os grandes documentos dos papas, né, várias encíclicas e vários documentos, eles resumem um pouco. Por exemplo, um dos primeiros grandes documentos da igreja, né, contemporânea sobre a sociedade que vivemos é um documento lá do Papa Leão XIII, né, lá no início do século XX, né, 19 para o século XX, falando sobre a questão do trabalho, né? A Rerum Novarum, não é isso? A Rerum Novarum, né? Rerum Novarum significa, né, sobre todas as coisas, né? Sobre todas as coisas novas, novarum, né? Rerum é coisas. E as coisas novas daquele tempo, há mais de quase 150 anos atrás, era a questão do trabalho do proletariado, o trabalho nas indústrias, o ser humano muito... ter que trabalhar 16 horas, crianças, mulheres, sem nenhuma condição de dignidade, em fábricas insalubres, né, provocando doença, e a igreja sentiu responsabilidade de falar sobre isso. Olha para você ver. Então, a igreja ela começa a sua doutrina social denunciando, né, condições aviltantes à dignidade humana. E desde então, nesses 150 anos praticamente, a igreja sempre tem falado em vários momentos. Talvez uma das últimas formas que a igreja, né, falou de forma consistente para o mundo foi através do Concílio Vaticano II, ali no final da década de 1960, que é muito retomado hoje pelo Papa Francisco, né? O Papa Francisco se inspira muito na perspectiva do Vaticano II, que foi uma tentativa da igreja de falar para a sociedade contemporânea, né? E aí, então é importante a gente trazer esse contexto de que a Igreja Católica, né, ela sempre falou para a sociedade, e não somente para os católicos, né, a Igreja sempre usa a expressão, né, para todas as pessoas de boa vontade, ou seja, para todos aqueles cidadãos que, independentemente se são cristãos católicos, têm alguns elementos do cristianismo, como a ideia de solidariedade, justiça, paz, fraternidade, amorosidade, um princípio ético de vivência social, né? Então a igreja se dirige a isso, inclusive se dirige aos líderes políticos, né? aos governantes de vários países. Então é dentro desse contexto que esse material é produzido e nós utilizamos na redação do caderno, e portanto o caderno inspira todos os outros materiais, nós utilizamos muito a perspectiva do Papa Francisco, principalmente esses dois documentos que eu falei logo no início. Fratelli Tutti, sobre amizade social, né? E o Papa vai falar muito sobre essa política do bem comum, né? Essa política que tem a missão de, né, por exemplo, lutar contra essa economia que mata e que exclui, mas também está lá a Laudato Si, que é a proteção da casa comum. No primeiro capítulo, então, a universalidade do amor cristão, justamente o texto começa alargando um pouco esse conceito de amor ao próximo, né? E, inclusive, numa perspectiva de que amar o próximo não significa simplesmente achar que o próximo é um coitadinho e, às vezes, limitar numa ação caritativa pontual, mas é trabalhar na perspectiva da promoção da dignidade humana, né? Eu vi lá, nós que somos professores gostamos muito dessa parte do Evangelho, que é João 10, 10. É 2 notas 10. João 10, 10. 10. Eu vim para que todos tenham vida. Mas veja bem, não é qualquer vidinha, é vida plena e abundante para todas as pessoas. Então veja que essa perspectiva do amor ao próximo, na perspectiva cristã, as pessoas elas devem ter a dignidade não para ter uma vida miserável, passando fome, né, vivendo da violência, é para serem tratados como filhos e filhas de Deus. E isso tem uma responsabilidade que ela é comunitária, ela é política, ela é pública, é de todos nós, né? Então, a gente vai tratar o tema da solidariedade como um valor, né? Então, veja bem, nós que somos católicos gostamos muito da palavra caridade. A palavra caridade é muito boa, porque a origem dela vem da mesma de cor, né? Cor diz que é coração.
Coração deve lembrar coisas boas, né? Mas na nossa, às vezes, o nosso conhecimento no mundo católico, a gente pensa caridade como aquela coisa de dar a esmola, de matar a fome. E isso é muito importante, porque para quem está com fome, quem não tem nada, né, como diz o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Mas não se deve limitar nisso, né? Ok. Então, solidariedade, Cacilda, para terminar, é mais do que caridade. Caridade é um dever cristão. Solidariedade é um duplo dever cristão. E depois fala no conceito do bem comum e da paz social e dá exemplos práticos. Então, esse é o primeiro capítulo. Pronto, a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já conversando mais, se encantando mais com a política e com o professor Robson Sávio, da PUC Minas. 2 minutinhos, fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 4 de setembro. Hoje nós estamos conversando sobre política, né? A política a partir da doutrina social da Igreja. E com a gente aqui na Rádio 91, conversando com a gente através da internet, o professor Robson Sávio, que é do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, né? Lá de Belo Horizonte. O professor Sávio está em Belo Horizonte, e aí a gente conversa, ele participa, né, de alguns movimentos e pastorais sociais da Igreja Católica, e está no projeto Encantar a Política, projeto que é organizado, que é liderado, coordenado, né, pelo movimento Fé e Política, Movimento Nacional Fé e Política e outros organismos da Igreja Católica. Bom, a gente encerrou o primeiro bloco falando do caderno Encantar a Política, que é uma das ações desse projeto. E falamos do primeiro capítulo. No segundo capítulo, tem como tema a amizade social e ética na política. Acho que o professor até já, no final do primeiro bloco, até já falou um pouco sobre isso, né? Que tem muito a ver com o Papa Francisco, com as palavras do Papa Francisco, não é isso, professor? É isso mesmo, Cacilda. Quer dizer, o projeto está muito inspirado nos documentos do Papa Francisco. É muito importante, nós da PUC, aqui do NESP, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, recentemente lançamos um livro muito grande, que tem mais ou menos umas 600 páginas, né, que ele chama O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI, a partir do Papa Francisco. Deixa eu só abrir parênteses, nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, está lendo esse livro e está encantado, vive divulgando esse livro, tá? Ah, pois é, e eu tive a alegria de ser um dos organizadores dele, né, desse livro. Inclusive, o primeiro texto do livro, né, é de minha autoria. Mas o que eu quero dizer a respeito disso é que o Papa Francisco, ele nos encanta não somente pelas suas palavras, mas pelos seus gestos, a sua vida, né? E isso é algo muito importante para a gente refletir, Cacilda e querido ouvinte da rádio. Esse capítulo 2, que trata da amizade social e ética na política, mostra para a gente um pouco da realidade atual da política, mas mostra também a importância de propostas para a gente agir a partir de uma ética cristã numa política que seja transformadora. E por que eu citei o Papa Francisco? Porque é ótimo a gente ter boas ideias. É ótimo a gente falar que ama o próximo, que faz caridade, que é solidário. Melhor do que falar é agir assim. Melhor do que falar é compreender que eu não consigo transformar o mundo, mas eu, através de determinados princípios que movem a minha vida, e isso é ética, eu posso fazer o bem. Eu, por exemplo, posso atuar na política melhorando a qualidade da política. Eu posso atuar na política participando de movimento social, de movimento eclesial, dando testemunho no meu trabalho dos princípios cristãos. Eu posso participar da política, por exemplo, no ano eleitoral, sendo bastante criterioso na escolha dos candidatos, ao invés de votar de qualquer jeito. Verificando, esta pessoa, não somente no blá, 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 mas na vida, ela tem um exemplo de respeito aos valores e às tradições do humanismo cristão, solidariedade, justiça social, né? Paz, harmonia e etc. Então, eu preciso fazer uma escolha consciente. Agora, mais do que isso, eu tenho que compreender que para aquela pessoa que eu escolhi exercer bem o seu mandato, seja
de governador que nós vamos eleger esse ano, deputado estadual, federal, senador ou presidente, eu tenho que acompanhar esse eleito, eu tenho que ver no dia a dia se aquilo que ele prometeu, que está no programa político dele, ele está colocando de fato na prática. É o que a gente chama de monitoramento dos eleitos, cobrar, exigir, participar ativamente. E depois, daqui a 4 anos, avaliar se essa pessoa merece o voto de novo. Porque aí é que está a qualidade da participação eleitoral, por exemplo. Não é votar de qualquer jeito, mas é ter justamente essa capacidade de fazer uma análise da qualidade do nosso voto. Então, esse capítulo 2, ele baseado um pouco na ideia da ética na política, é um pouco assim, quais são as consequências dos nossos atos na escolha, por exemplo, dos nossos representantes? Esse é uma questão que está aqui, digamos assim, no bojo dessa reflexão. No terceiro capítulo, o tema é as grandes causas do Evangelho. Aí eu pergunto, dá para fazer uma relação entre política e evangelho e evangelização? Ah, dá. Isso é fácil de fazer. Sabe por quê? Porque basta, Cacilda e queridas ouvintes, basta a gente dar uma mirada, né? Mirada é uma palavra que fala mais no sul. Aí... aqui é uma olhada mesmo, basta dar uma olhada. Uma olhada. Basta a gente dar uma olhada lá para a figura de Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, ele andava com quem? Primeiro. Depois, Jesus de Nazaré, ele era uma pessoa que acolhia ou que excluía? Ele chegava perto da viúva, que era discriminada no seu tempo, acolhia ou excluía? Do órfão, acolhia ou excluía? Do leproso, que era muito discriminado, acolhia ou excluía? Então, basta a gente dar uma mirada lá em Jesus de Nazaré, sua vida e suas obras, a sua opção tão radical por palavrinhas que estão aqui nesse capítulo, justiça, amor aos pobres, civilização do amor. Basta a gente dar uma olhada em Jesus de Nazaré para que a gente saiba quais são as grandes causas do Evangelho. Então, cristão não é quem se diz cristão, mas quem segue aquele que foi Jesus Cristo. Isso é que é essa questão. Falar que é cristão é muito fácil, né? Agora, viver como Jesus viveu, como dizia na música do Padre Zezinho, aí é que são elas. Eu digo para os meus alunos, sabe, Cacilda, de cultura religiosa, eu falo assim, eu tenho muito medo de dizer que sou cristão, porque ser cristão é discípulo daquele que, inclusive, de tanto amar aqueles que mais precisavam, acabou, né, sendo condenado pelo poder político, militar e religioso do seu tempo, porque não foi só o Império Romano que condenou Jesus, não. Foram os religiosos, inclusive no seu tempo, que não aceitavam um Deus que caminhava com o povo e que incluía todas e todas. Então aí é que está o desafio das grandes causas do Evangelho. Está lá no Sermão das Montanhas, não é não? Isso mesmo. Bom, lá no 4º capítulo do Caderno Encantar a Política, o tema é cuidar da casa comum, uma expressão muito fortemente usada pelo Papa Francisco, que o senhor também já comentou aqui. E aí eu pergunto, qual o lugar da política na defesa da casa comum? Ah, mas isso é muito importante. E isso está uma das coisas admiráveis no Papa Francisco, que é um grande líder religioso, mas um líder político. Por quê? Porque pautou para todo mundo e para as nações, né, que essa casa comum criada por Deus deve ser cuidada por nós. E a casa comum, ela tem limites, ela não pode ser só explorada, sugada em seus recursos. E mais do que isso, né, uma hiperconcentração da exploração da terra para o benefício de pouquíssimos e a maioria das pessoas vivendo na miséria. Vou dar um exemplo concreto, que as pessoas gostam do exemplo concreto. Por exemplo, no Brasil, fala-se muito de agronegócio. Nós produzimos muito alimento, exportamos para o mundo inteiro. Muitos fazendeiros devastam florestas para plantar soja, para criar gado. Só que um detalhe, essa produção vai quase toda para o exterior e no Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então, cuidar da casa comum
não é somente cuidar da natureza, dos rios, das florestas, pensar que o cuidado dessa casa comum é dar condições de vida para os nossos filhos e netos. Nós estamos pensando neles ou não? Porque se nós extrairmos tudo, que natureza que vai sobrar para eles no futuro? Mas além disso, é pensar que a casa comum ela deve ser cuidada para que todos os bens nela produzidos sejam, de alguma forma, divididos pelas pessoas. Então, por exemplo, num país como o nosso, ninguém podia estar passando fome e estar na miséria. A natureza era tão explorada para que poucos tenham demais da conta e ganham tanto dinheiro para que outros não tenham, inclusive, nada. Então, o Papa Francisco ele diz, olha, está tudo interligado. A pobreza ela está ligada a um sistema econômico que produz miséria e exclusão, porque também tem uma forma de lidar com a natureza no qual alguns exploram demais da conta da natureza e não oferece nada em troca para as pessoas e para a comunidade. Então, cuidar da casa comum aqui tem uma reflexão da ideia da ecologia integral, de que o grito da terra explorada é o grito dos pobres famintos e que pedem justiça, e que qual que é o lugar da política para transformar essa situação? De novo, a ética na política. E aí, por fim, o último capítulo desse caderno Encantar a Política traz o tema eleições e democracia. O que dizer dessas duas palavrinhas, eleições e democracia? Se a gente fosse pensar naquela metodologia que nós que trabalhamos em comunidades eclesiais de base, grupos de reflexão e tal, da metodologia do ver, julgar e do agir, esse último capítulo aqui é quase que um agir. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Primeiro, esse capítulo fala um pouco dessa crise institucional que o Brasil vive atualmente. Por exemplo, essa crise de que as instituições são atacadas, a democracia é atacada, uma ideia hiperindividualista, certas ideias de que acha que vai ter salvador da pátria, que vai resolver o problema de todos, e ao invés de pensar que as soluções elas são coletivas, então trabalha essa questão. Depois trabalha a ideia de que para que a gente tenha uma sociedade justa, fraterna e igualitária, é preciso a gente pensar governos de construção ou de reconstrução nacional. Nós precisamos de menos briga e mais união das pessoas. Nós precisamos de abaixar um pouco as guardas. Política que está baseada no ódio, na violência, no rancor, que utiliza inclusive da religião, não é política que constrói, é política que divide, é política que produz a morte, necropolítica. Então traz essa reflexão. Fala da importância dos movimentos sociais e eclesiais, que são essa base fomentadora justamente de uma sociabilidade na qual uns pensam nos outros e ajudam, e por fim algumas recomendações finais. Então é um capítulo muito interessante porque dá algumas pistas para a gente ver como é que a política, inclusive essa política eleitoral, ela tem a ver com as nossas decisões e ela está implicada inclusive na possibilidade de uma mudança na sociedade, uma mudança para melhor. Porque nem sempre a mudança é para melhor. Às vezes a mudança pode ser para pior, mas está nas nossas mãos pensar naquilo que pode produzir mudanças para melhor. Ok, bom, a gente vai para mais um intervalo e aí a gente volta rapidinho com o último bloco agora do programa Aprendendo com a Igreja. 2 minutinhos, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco do programa, neste domingo, dia 4 de setembro, hoje que estamos conversando sobre política. Estamos em plena campanha eleitoral, e é bom que nós, cristãos, católicos, a gente também faça essa reflexão sobre a política, mas a política a partir do pensamento da igreja, da doutrina social da igreja, dos documentos da igreja. A política é como ciência mesmo, como a arte do bem comum. E aí nós trouxemos para conversar com a gente alguém que conhece muito bem do assunto, que é o professor Robson Sávio Reis, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da Pontifícia Universidade Católica, da PUC Minas, e ele que conhece muito bem esse tema, que estuda esse tema da política, inclusive da política a partir da igreja, da doutrina social da igreja. Professor, a gente falou tanto no final do primeiro bloco, como o segundo bloco todinho, falando do conteúdo desse caderno Encantar a Política, que é uma das ações do projeto Encantar a Política.
como é que as pessoas podem, quem está ouvindo a gente, eu queria ver esse material. Como é que as pessoas podem adquirir esse material? Pode encontrar na internet? Onde encontrar? Sim, é muito importante, né, Cacilda, porque o caderno Encantar a Política, ele, como a gente disse no início da nossa conversa, ele é uma espécie de um subsídio, né? Quando nós fomos produzir, nós pensamos inclusive no material das campanhas da fraternidade. Não tem aquele texto base? O texto base inspira um monte de ações, né? Então nós pensamos no caderno como uma espécie de texto base, né? E esse texto base, ele pode produzir cartilhas, pode produzir programas de rádio como esse nosso, vídeos que o Nesp está produzindo e distribuindo, ele pode produzir rodas de conversa, círculos bíblicos, né? Cordéis. Aí no Nordeste tem tanto cordel bonito que fala fundo no coração, né? Então ele inspira outras questões. O caderno, ele está disponível no site que eu vou dar o endereço daqui a pouco para você e para os seus ouvintes, mas não somente o caderno, que ele pode ser baixado. Lá nesse hot site nós temos vídeos, por exemplo, o NESP, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC, né? Nós estamos produzindo para cada capítulo desse caderno tem um vídeo. Então tem um videozinho de 2 minutinhos, que é para o capítulo 1. Depois para o capítulo 2. Depois eu vou, inclusive, sabe, Cacilda, mandar para você distribuir nas suas redes e grupos de WhatsApp. Nós temos a versão desses vídeos, inclusive, em WhatsApp, né? Legal. Então, lá tem os vídeos que podem ser baixados, lá nós temos podcasts, lá nós temos, por exemplo, PowerPoint que as pessoas podem utilizar, né? Nós temos alguns círculos bíblicos que foram produzidos com esse material, pode baixar, todo o material está gratuito. E mais do que isso, nós temos uma notícias no site de como que esse material está sendo distribuído pelo Brasil afora. Então a gente vai ver, lá, nós ainda nem estamos dando conta de atualizar, porque chega tanta informação, né, e é um grupo pequeno de pessoas, né, mas até o final dessas eleições, as pessoas vão ver que tem gente em todos os estados, em praticamente todas as dioceses do Brasil, né, utilizando esse material para refletir um pouco sobre essas eleições. Então não somente o caderno, mas tudo isso que eu falei, vídeos, podcasts e tal, podem ser abaixados, e aí eu vou falar bem devagarinho para quem está nos ouvindo poder anotar, né? É o site do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, cuja sigla é C de Conselho, N de Nacional, L de Laicato do Brasil. Então, www.cnlb.org.br/Encantar a Política, que é o nome do projeto. Então não é difícil. cnlb.org.br/Encantar a Política. Lá tem e se você não conseguiu anotar, também você pode colocar ali no Google Encantar a Política, caderno Encantar a Política, que você também encontra. O Google nessas horas é um amigão, ele encontra o que a gente faz, você tem razão. Com certeza. E aí a ideia, por exemplo, você baixa ou vai ouvir o podcast, ou vai ver o vídeo. E aí a ideia, professor, é o quê? Juntar grupos e, se possível, né, estudar, é isso? A ideia é justamente essa. A gente trabalha com essa ideia, Cacilda, de formação da base. É claro que o material, como a gente está vendo, ele está produzindo várias questões, né? Por exemplo, nós estamos nesse programa de rádio, né? E estamos sendo ouvidos, né, por talvez dezenas, centenas, milhares de pessoas. Nós temos, por exemplo, programas de televisão com esse material, né? Por exemplo, a TV Horizonte aqui, que é uma emissora da Rede Catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte, não somente está reproduzindo os vídeos sobre o material, mas está fazendo programas de entrevista sobre os temas, né? Nós temos, então, uma série de questões, mas, fundamentalmente, a ideia é que a gente possa reunir em círculos bíblicos, grupos de reflexão, grupos de jovem, grupos de fé e política, pastorais sociais, e dedicar um tempo para refletir sobre a política a partir do material. Professor, eu queria só resgatar um pouquinho a campanha da Fraternidade de 2019, que teve como tema políticas públicas, né? Abordou essa questão das políticas públicas. E eu acho que muitas vezes a gente até meio que confunde quando fala políticas públicas, já meio que é política, né? Assim, já não... E talvez a gente tenha até preguiça de refletir sobre elas. Mas qual a importância para a sociedade ter consciência sobre as políticas públicas às quais temos direito?
Pois é, e não é a primeira vez, né, Cacilda, que a Igreja Católica no Brasil propõe reflexão sobre o tema de política, né? A campanha da Fraternidade de 1996, ela trabalhava sobre o tema da política. Depois, quando a Igreja trabalha a questão da educação, é uma política pública. Saúde é uma política pública. Moradia é uma política pública. Então, as pessoas precisam de entender que num estado, num país como o nosso, né, para boa parte da população, né, estou falando de 70%, 75% das pessoas, é preciso que o poder público, o Estado, garanta dignidade para as pessoas terem uma vida minimamente, digamos assim, digna. Aliás, o princípio da dignidade humana é a base da doutrina social da Igreja. Qual que é a ideia? Se Deus criou todos como filhos e filhas dele, de Deus, todos temos que viver nessa condição de filiação divina. Então nós não podemos achar que é uma coisa normal alguém estar passando fome, ou ser morto, ou uma mulher ser violentada. Ele e ela são filhos e filhas de Deus, têm a mesma dignidade da filiação divina. Esse princípio da dignidade humana, Cacilda e ouvintes, ele na verdade ele estrutura os estados democráticos contemporâneos, que justamente cria políticas públicas para garantir a dignidade humana. O que são políticas públicas? É justamente a política de saúde, de educação, de segurança, de habitação, a política de lazer, a política previdenciária. E essas políticas é que vão garantir a dignidade humana das pessoas, uma vida digna, né? Então é preciso que a gente tenha essa consciência. A pessoa fala assim, mas eu tenho dinheiro, eu sou um empreendedor, não preciso de nada. Mentira, precisa. Eu vou dar um exemplo agora que todo mundo sabe disso. Imagine se não houvesse em todo mundo uma ideia de que o Estado, o poder público, ele deve garantir a saúde como um direito, uma política pública. Nesse momento de pandemia, o que teria acontecido? Somente os ricos teriam dinheiro para comprar vacina, seriam pouquíssimas doses, nunca o vírus ia ser combatido, porque precisa de imunização de quase 90% das pessoas, as pessoas estariam morrendo, sofrendo, né, na miséria, e não teria, por exemplo, campanhas públicas de vacinação em todo o mundo. Então, todos nós precisamos de política. Se eu sofrer um acidente numa estrada, muito provavelmente o que vai me resgatar é uma ambulância do SAMU ou dos bombeiros. Política pública. Se eu estou andando pelas vias da minha cidade e tenho justamente, né, ruas asfaltadas, ou seja lá o que for, é uma política pública de infraestrutura urbana. Se eu tenho água na minha casa para beber, encanado ou não, é uma política pública de saneamento e esgoto da mesma forma. Se o meu filho está na escola e pode ser uma escola privada, é porque tem uma política de educação que determina um currículo que inclusive é aplicado nas escolas privadas. Então, nós que vivemos em sociedade dependemos de políticas públicas para garantir a dignidade, inclusive daqueles que acham que dinheiro compra tudo, né? Mas dinheiro não compra dignidade, e muitas pessoas precisam da ação do poder público para garantir, né? Por exemplo, políticas de transferência de renda, renda básica, políticas de cotas, né? Para garantir, por exemplo, o acesso das pessoas negras no ensino superior no Brasil, que sempre foi muito elitizado, políticas para fazer cisterna aí no interiorzão do Rio Grande do Norte. O que é uma política de cisterna, de produção de pós-artesiano que leva a luz elétrica para as comunidades rurais? Política pública. Isso é que é a política pública. Então, nós temos que ter cuidado, porque esses dias, inclusive, eu ouvi um candidato num debate que pintava o Estado como se fosse uma coisa terrível. Vamos privatizar tudo. Se eu pudesse, eu privatizava até minha mãe. Privatizava, vendia tudo. Eu digo o seguinte, sabe, Cacilda? O dia que tudo for privatizado, nós seremos privados de tudo. Porque aqueles que não têm condições de comprar, de ir no mercado, né, aqueles morrerão, inclusive, de fome. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as políticas públicas. Então, é muito importante essa lembrança que você faz agora. E, na verdade, acho que esse é um tema, né, que foi assim, ele, no geral, foi abordado na campanha da Fraternidade 2019, mas é um tema que ele deveria ser abordado sempre, não só na campanha da Fraternidade, mas especialmente para as pastorais sociais, porque é algo do nosso dia a dia. Né? Exatamente. E aí eu quero, inclusive, lembrar isso que você está dizendo. Apesar de, às vezes, as pastorais sociais da igreja fazerem um trabalho de formiguinha, é um trabalho transformador, porque imagine se não tivesse. Imagina, por exemplo, durante essa pandemia, se não houvesse tanta pastoral e ação social das igrejas atendendo as pessoas, né? Num governo que não cuidou muito da saúde das pessoas,
que desdenhou a vacina, etc. e tal. O que teve a ação social da igreja lá na base com ética, né? Dando vida e dignidade para as pessoas. Então nós precisamos de valorizar, inclusive, esse trabalho miúdo, que é fundamental para criar consciência política de que as políticas públicas são fundamentais para construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Isso mesmo. Professor, para encerrar, né, assim, como é que nós podemos participar ativamente dessas eleições sem as paixões políticas, né? Participar com consciência? Eu acho que muitas das vezes a questão, por exemplo, das fake news, das notícias falsas, inclusive das notícias falsas que envolvem o tema da religião e política, é porque as pessoas estão muito apaixonadas e esquecem um pouco de colocar a cabeça para funcionar. Esquece, por exemplo, que uma decisão e um voto errado vai ter consequências para ela e para a vida de todas as pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, Cacilda, que no governo, seja no legislativo, o governador ou o presidente, que não gosta das políticas públicas, que não valoriza saúde pública, educação, emprego, porque uma política pública também é geração de emprego e renda, esse vai criar fome, miséria, desemprego, desalento, doença e morte. É isso que nós queremos para nós e para a nossa comunidade, para os nossos filhos? Então, veja bem, nós precisamos de, primeiro, ter muita consciência em relação ao processo eleitoral, porque, independentemente se eu participo ou não, terá eleições e aqueles que foram eleitos é que vão nos governar por algum período. Então, a omissão é uma incapacidade de participar, mas eu deixo que outro escolhe por mim. Então, a omissão também é uma ação. É uma ação de não me responsabilizar pelas escolhas. Primeiro, escolher bem. Segundo, acompanhar e monitorar os eleitos, se responsabilizar. E terceiro, pensar que a política envolve ações concretas na vida. Então eu vou participar não é só das eleições, não. Eu vou participar da minha associação comunitária, de movimentos sociais, eu vou participar da cobrança na Câmara de Vereadores do meu município, exigindo que os vereadores cuidem bem da cidade, vou acompanhar a política nacional, a política do meu estado, vou ver o que o parlamentar que eu elegi, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, estão fazendo. Então é um compromisso constante. O dia que nós tivermos uma consciência política bem engajada das pessoas, certamente a Câmara de Vereador será melhor, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, e certamente nós teremos prefeitos melhores, governadores melhores e presidentes melhores. Por quê? Porque eles estarão lá a partir de decisões conscientes das pessoas. E o último recado, que é muito importante, ele é o último, mas não é o último porque é menos importante, talvez até seja o mais importante nesse momento de campanha eleitoral. Não acredite em notícias falsas. Não acredite em notícias espetaculosas. Não acredite quem usa o nome de Deus para fazer campanha política, né, dizendo-se acima de Deus, acima disso, acima daquilo. Tenha muito cuidado. Não passe para frente uma notícia que você não conhece a fonte, quem produziu e qual que é a sua característica. É uma característica que discute a política, que promove o entendimento, ou é uma notícia que produz raiva, amargor, sentimento de vingança? Esse tipo de notícia não constrói a boa política e justamente produz um conceito de que a política é perversa, que qualquer um vai resolver o problema. Então, muito cuidado nesse momento agora das eleições. Ok, professor, muito obrigada. Foi muito bom conversar com o senhor, né? Assim, pena que o tempo foi pouco ao final, né? Mas muito obrigada mesmo, muito esclarecedor. Eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente agora começa até a ter outra consciência, outra concepção da política, como ela deve ser. Muito obrigada. Um grande abraço para você, Cacilda Medeiros, para todos os ouvintes. Foi uma alegria muito grande estar com vocês na manhã desse domingo. Espero que a gente possa encontrar outras vezes, né, nessa terra tão querida que é o nosso Rio Grande do Norte. Tá bom, professor. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela audiência. Domingo que vem, 10 da manhã, a gente se encontra aqui mais uma vez com Aprendendo com a Igreja. Um bom domingo para você. Fique na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana.